Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. E boa noite, o pessoal também do YouTube, né? Hoje eu tô aqui num cenário bacaninha, aqui, um cenário muito gostoso, que é aqui no lado da fontezinha da gente, é onde a gente faz as terapias da pirâmide, as terapias mais profundas. É um lugar muito tranquilo, muito gostoso. Fica no quintal, né? No quintal do SEC. E é um quintal muito gostoso que a gente faz também meditações. Nós estamos fazendo as meditações de terça-feira. E é uma paz isso aqui, né? É muito gostoso da gente trabalhar aqui, porque a gente sente a energia dos elementais. E hoje eles me pediram assim, olha, os caboclos estão todos juntos e tal, canta pra Tupinambá, né? Aí eu me lembrei da musiquinha de Tupinambá, exatamente a música falando que é Luísa Rocha, né? Luísa Rosa, desculpa, né? Rocha é Rosa. E a música é bem bacaninha, bem singela. E é dessas musiquinhas que apaixonam a gente. Ela faz parte daquelas músicas da ayahuasca, do xamanismo e tal. E eu vou tocar para vocês enquanto vai chegando aí a moçada do YouTube, que assiste sempre ao vivo pelo YouTube, a moçada do Face, a moçada do Instagram também, tá? Eu tô vendo que Beatriz entrou, Genicleia. Bom, vamos embora. Vamos tocar a musiquinha enquanto todo mundo chega, né? Pelo menos eu não estou fazendo feio para todo mundo, estou fazendo feio só para o pessoal íntimo, mais amigo. Vamos lá, pessoal, o som tá bom, vocês estão escutando o som, se vocês estão escutando eu falar bem e tudo mais, por favor, dê um ok, ó, tá jóia, tá? Boa noite, Beatriz, tudo jóia. Vamos lá, então vamos tocar aí Tupinambá. Né? Caboclo Tupinambá, inclusive ontem teve uma presença especial para poder dispersar as energias negativas do ambiente, para dominar aí algumas energias muito pesadas, muito densas que apareceram no nosso tratamento mediúnico. Então foi bem bacana. E hoje o tema é sobre mediunidade, animismo e apometria, tá? Os três juntos. Mas vamos tocar antes a música de Tupinambá. E a música é assim: foi entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Foi entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Suas histórias eu ouvi, suas curas recebi, e o amor divino eu vi em mim brotar. Não desisti, ó filho da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Não desisti, ó filho da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Não desisti, ó filha da luz, que tem força pra amar, que tem força pra amar, que tem força pra amar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, e um lindo sol eu vi em mim raiar. Com os pássaros voei, com as flores meditei, e um lindo sol eu vi em mim raiar. Foi andando por dentro de mim que encontrei Tupinambá,
eu vou contar. Foi andando por dentro de mim que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, e essa história eu vou contar. Linda música, né? Bem singelinha, bonitinha, só pra gente iniciar aí a nossa live. Hoje nós vamos falar exatamente de que, gente? De que? Apometria, animismo e mediunidade. Nosso estudo vai ser concentrado nesses assuntos, tá? E naturalmente nós vamos exemplificar algumas coisas que aconteceram aqui no SEC, que aconteceram em alguns outros centros espíritas, que aconteceram comigo, experiências pessoais e também coisas que eu ouvi falar de outros centros espíritas, de outras casas espíritas, porque a gente sai, lógico, colhendo informações de todos os lugares, tá certo? Esse local aqui é maravilhoso porque, sei lá, inspira a gente, deixa a gente inspirado. Quero dar aí a boa noite também ao pessoal que entrou, eu acho que é Duda, Camila. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos que estão entrando, Isis, no Face, Dona Célia no Face. Vamos lá, boa noite a todo mundo, gente. Estamos aqui multimídia, tá certo? E, gente, eu vou, naturalmente, como das outras vezes, eu vou passar por Instagram e para o Facebook só a minha imagem, eu palestrando, e no YouTube vão aparecer as apresentações em slide e com um videozinho meu ao lado, tá certo? Então quem quiser assim ver o videozinho, e a qualidade agora da imagem está muito melhor no YouTube, porque eu adquiri uma webcam que dá uma qualidade Full HD, tá? Então tá bem melhor a imagem no YouTube também, tá certo? Então tá bem bacana também no YouTube. Mas é assim, cada um escolhe a plataforma que achar melhor, tá bom? E se achar melhor só assistir, por exemplo, eu palestrando, eu conversando, tudo bem. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é assim, é um dos problemas, eu acho que, eu poderia dizer problema, bom, não sei, mas assim, uma das questões mais capitais dentro das casas espíritas, das mesas mediúnicas, é exatamente essa questão do mediunismo, né, que é a mediunidade junto com o animismo, da mediunidade propriamente dita e do animismo. Nas casas espíritas, a gente vê muito assim um policiamento forte, muito forte, contra o animismo. E o animismo não existe sem a mediunidade, e a mediunidade não existe sem o animismo. O animismo sou eu, né? O animismo é o próprio médium, são as impressões do próprio médium. A apometria tem isso de bom, porque a apometria ela explora o animismo. Na realidade, a apometria é uma técnica anímica, puramente anímica, tá certo? Só que utiliza-se também do mediunismo para poder trabalhar. Tá certo? Mas é uma técnica anímica onde, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Wagner, eu posso aprender a apometria e ser um apômetra sem ser um médium em eclosão, porque todos nós de fato somos médios de alguma forma, tá certo? Eu posso trabalhar com a minha mediunidade? Lógico que pode. Então vamos entender tudo isso a partir de agora, nesse estudozinho breve que nós vamos fazer. Eu acho que deve durar aí mais ou menos 1 hora, tá certo? Esse nosso estudo. E eu quero que vocês aprendam a separar as duas coisas e a entender como as duas coisas são importantes uma para a outra e principalmente diferenciar o animismo do misticismo. Tá? O animismo é uma coisa que todos nós, médiuns ou não médiuns, ou em eclosão ou não, temos, porque é da nossa alma, ânima, quer dizer, faz parte da minha alma, do meu corpo, da minha vida, tá certo? Então significa dizer que eu tenho, tá? Eu tenho um animismo e eu tenho
também a faculdade mediúnica que veio comigo. Na hora que eu reencarnei, eu também tenho a faculdade mediúnica. E utiliza as duas coisas, tá certo? O médium em início de eclosão, ele utiliza muito do animismo dele, porque ele demonstra muito as coisas que ele está sentindo. Em toda comunicação mediúnica, tem um pouco do médium ali, né? Tem a influência do médium. Você veja, Chico Xavier era um médium fantástico, que a gente não pode dizer que assim, as comunicações dele não eram muito puras, mas só para vocês terem uma ideia, ali tinha pelo menos 30, 40% dele, quer dizer, do próprio Chico Xavier. Às vezes os espíritos eram ternos demais, né, religiosos demais, e aquilo ali fazia muito mais parte do próprio Chico Xavier, que tinha essa característica católica, né? Vamos lembrar aí que Chico foi coroinha, muito ligado à Igreja Católica, a mãe dele era muito católica e tal, então ele tinha muito essa característica católica, e ele colocava nos textos dele muitas coisas católicas. Então, quer dizer, tem sempre muito da ânima, da alma do médium, do caráter do médium, do psiquismo do médium, nas comunicações, nas psicografias, nas psicofonias, etc, etc. Então, vamos estudar tudo isso, né? Vamos lá, vamos primeiro entender aqui o que é mediunidade. A primeira coisa, para a gente entender a apometria, entender o animismo, a gente precisa entender mediunidade. A mediunidade, tá certo? O maior estudioso desse tema foi o fundador do Espiritismo, Allan Kardec, que nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. E em 1857 lançou o Pentateuco Kardeciano, começou, né? Através do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Depois, né, naturalmente, ele foi construindo todo um processo da doutrina espírita através das revistas espíritas e etc. Tá? Que assim definiu a mediunidade. Todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Quer dizer, se você sente a influência dos espíritos, é por esse fato um médium. Em um grau acima ou abaixo e tal, você é médium. Você sente a influência deles. Por exemplo, eu estou aqui, eu sinto os espíritos perto de mim, né? Eu sinto o Pai João que está por aqui, eu estou bem do ladinho aqui do toco de Pai João, né? Eu estou com os espíritos da mata aqui, né? O Caboclo Tupinambá, Caboclo Pena Branca, que vieram dar assistência, né? Tô com um caboclo malumbinho, né? Tô com toda essa caboclada aqui que veio dar assistência, eu tô no território deles, né? Além disso tudo, com a proteção dos meus guardiões, Exus, né? Com a coordenação de Ernesto, essa coisa toda. Wagner, esse povo todinho vem para poder dar assistência, vem, gente, olha. Não é um privilégio meu, isso é uma coisa que vocês têm também. Vocês têm toda essa assistência da espiritualidade, tanto quanto eu, tá? Não é um privilégio meu. Muita gente diz assim, tu é privilegiado, os espíritos te dão assistência, etc, etc. Não, é uma coisa que todo mundo tem, tá? Eu tenho, você tem, todos nós temos, tá certo? Vamos seguir. O que é ser médium, né? Apesar disso, só chamamos médios, isso é o próprio Kardec que diz, de médios, aqueles que a faculdade mediúnica se mostra caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, quer dizer, paranormal. E aí eu vou definir paranormalidade e mediunidade. Todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Por que é que todo médium é um paranormal? Porque todo médium é um sensitivo, ele sente o mundo extrafísico. Mas nem todo paranormal ele é um médium, porque ele tem faculdades anímicas. A telecinesia, por exemplo, movimentar um objeto de um lugar para o outro, pode ser uma questão do próprio médium. O médium tem essa habilidade de movimentar objetos com a força do pensamento dele, a ânima dele, a alma dele tem esse potencial.
Mas, no entanto, ele não vê espíritos, ele não sente espíritos perto dele, nem nada. Mas ele tem essa sensitividade, essa paranormalidade. É uma coisa extrafísica, mas ele não sente os espíritos, tá? Vocês vão entender tudo isso, tá certo? Vamos lá. Seguindo aqui, o que é a mediunidade? Primeiro, a mediunidade é uma sensibilidade existente nos seres vivos. Então, todos os seres vivos têm mediunidade, Wagner? Sim. Não é a mediunidade propriamente dito, mas a paranormalidade tem. Já foram feitas pesquisas até em vegetais, em plantas, né? As plantas se sentem bem quando a gente se comunica com elas, quando a gente fala com elas e tal. Você vê que elas ficam mais bonitas, elas ficam mais viçosas, elas ficam, sabe? Foi feita uma pesquisa, inclusive, com a dracena. Dracena é aquela planta, né? Grande, que é uma planta muito bonita e tal. Isso foi descoberto por um cientista na década de 80 para 90, onde ele descobriu que determinadas plantas reagem quando a gente vai cortá-la, né? E ele fez alguns experimentos, depois eu mostro a vocês isso é muito interessante, onde a dracena reagia com eletrodos, ela reagia quando alguém chegava com a tesoura perto dela, ou então quando ela via a pessoa que cortava os galhos dela com a tesoura. Então, quer dizer, é como se ela percebesse, sentisse isso. Sem falar nos gatos, nos cachorros e tal, que pressentem a presença de espíritos e tal. Isso não é mediunidade propriamente dito, porque as pessoas confundem muito mediunidade com a paranormalidade. Essa é a paranormalidade desses bichos, desses animais, que percebem no campo mental deles, né, a presença de algumas entidades extrafísicas. Eles têm essa habilidade. E eu vou dizer por que a vocês, porque eles têm muito mais concentração, eles não vivem em maia, em ilusão como nós vivemos. Nós temos muitas distrações, né? Nós temos TV, nós temos a vida, conta para pagar, trabalho para realizar e etc, filho para cuidar, e tudo isso nos tira a atenção e a concentração para o mundo extrafísico. Mas algumas pessoas podem ter estudinho e mesmo assim perceber os espíritos. A essas pessoas nós chamamos de médium. Ele diz que é uma sensibilidade existente nos seres vivos. É uma faculdade orgânica, à semelhança de qualquer outra aptidão comum. A memória, a inteligência, a razão. É uma espécie de janela pela qual se recebem influências do plano espiritual. É uma ponte entre os dois planos da vida, né? Quer dizer que é o plano material e o plano espiritual, certo? Vamos seguir. Quando é que a gente percebe tudo isso, gente? Quando existe o que a gente chama de eclosão mediúnica. Isso aconteceu muito, isso eu já conversei com vocês várias vezes, com os médios aqui da casa mesmo, com quem faz os estudos comigo. Eu venho comentando essa questão, que agora nessa época da pandemia, muitas pessoas que não percebiam espíritos, que eu até comentei ontem no nosso estudo, que um colega meu que dizia antes da pandemia, né, falava assim, eu não noto nada, eu não noto esse negócio de espírito que tu nota, eu não percebo nada disso, eu não noto essas estranhezas que tu nota, nada disso eu noto, né, eu não percebo espíritos, eu não noto essas coisas aí, eu não sinto nada disso, eu não sinto arrepio, eu não sinto nada disso. Depois que começou a pandemia, ele começou a se introjetar mais, ele começou a ficar mais dentro de casa, mais em silêncio, né? Mais sozinho, como ele mora só, né? Sai poucas vezes, principalmente quando deu aqueles bugs que a gente teve que ficar trancado dentro de casa, sem ir trabalhar e etc e tal. Ele começou a entrar em contato comigo, disse, bicho, cara, eu tô vendo sombras, as coisas estão quebrando dentro de casa, eu tô sentindo arrepios. E aí começou a dizer um monte de coisa dessas aí. Eu achei tão interessante isso, né? As pessoas dizem assim, não, eu não sinto nada não, não percebo nada não,
esses negócios que vocês dizem aí, eu não sinto nada dessas coisas não. E aí depois começa a perceber por que essas coisas existem, tá? Só que a gente tá tão distraído em bar, restaurante, não sei o que, trabalho, dia a dia, confusão, trânsito, que a gente perde essa concentração. E o que é a eclosão da mediunidade? É o que aconteceu com muita gente agora. Na época da pandemia, muita gente eclodiu a mediunidade. Pessoas que praticamente enlouqueceram, né, com esse isolamento, e a mediunidade veio com tudo, né? Ela eclodiu, quer dizer, é como se ela aparecesse ali naquele momento especial. Wagner ele não tinha mediunidade e ela surgiu naquele momento, pode ter sido. Ele tinha mediunidade já. Embrionariamente, ele já tinha mediunidade, como todos os seres humanos têm. Mas aí, naquele momento da pandemia, alguma coisa aconteceu, algum gatilho, que aí disparou e ele surgiu com uma mediunidade específica, de ver, de enxergar espíritos, que também é uma capacidade anímica, não é uma capacidade mediúnica, mas aí as pessoas dizem que é mediúnico, vamos lá, vamos considerar que é mediúnico, tá certo? Ele começou a ouvir, ele começou a transmitir mensagens, a escutar espíritos, a psicografar. Então, de repente, ele começou a perceber presenças, a receber energias. Isso tudo começou a deixar, porque deixa mesmo, né? A pessoa bem desesperada. A pessoa começa a ver tudo isso, fica bem desesperada. Então, a eclosão mediúnica é o desabrochar da mediunidade. Representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que se desperte para as realidades maiores da vida. Isso é fundamental que a gente saiba, gente. Eu acho assim, que se você escolhe lá no plano espiritual, na hora que você vai reencarnar, para vir com essa faculdade, é que você tem, não é uma missão, porque a gente não pode nem se dizer missionário, né? Missionário é uma palavra muito forte, né? Se dizer assim, não, eu sou um missionário, né? Missionário era Chico Xavier, era Francisco de Assis, eram esses caras que, poxa vida, foram destaques, né? no mundo, e não eu, você e tal, mas nós temos um propósito, e provavelmente esse propósito é ajudar pessoas, transmitir a nossa energia, desenvolver o poder de curar, de apaziguar, de tranquilizar as pessoas, utilizar essas faculdades, essa faculdade que nós temos, que é a mediunidade, para o bem. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar, para o próprio médium. E é uma grande verdade, gente. Quando a gente diz assim, olha, estuda a tua mediunidade, porque muita gente tem medo da mediunidade. Todas as pessoas que me procuram, olha, sem exceção, dizem, olha, eu sempre senti isso, e agora eu estou procurando porque está assim, sendo inevitável, porque agora a coisa explodiu de vez, eu estou vendo, ouvindo, sonho, sinto presenças perto de mim, sinto isso, sinto aquilo, daqui a pouco eu estou falando coisas, a minha personalidade muda, de repente eu falo coisas que não quero, e etc e tal, então agora eu quero saber o que está acontecendo comigo, mas eu tenho medo. Eu digo, gente, olha, a primeira coisa que eu falo é o medo, tá certo? A ignorância é que causa esse medo. A partir do momento em que você fica sabendo o que está acontecendo com você, que você tem conhecimento dos fatos, que você entende o processo que ocorre com a tua alma, com a tua mente, com a tua glândula pineal que capta esse magnetismo dos espíritos, desses seres desencarnados e também dos encarnados, porque veja, nós não só captamos as energias, as percepções, notar quem o outro é, notar até o caráter do outro, né? Se o outro é bom, se o outro é ruim, etc. A gente não é só com espíritos desencarnados não, gente. É também com os espíritos encarnados.
receber as influências, as energias e tal, não só com os desencarnados, mas também com os encarnados. Vamos para adiante, na realidade uma grande responsabilidade. Então, entendendo que o médium tem tudo isso, vamos entender a apometria. Onde é que entra a apometria nisso tudo? Primeiro, a apometria ela é uma técnica magística que nós utilizamos para fazer a desobsessão, para trabalhar para o bem. Hoje utilizam a apometria clínica em espaços que não são religiosos, nem filosóficos, nem nada, em clínicas, tá certo? E aí, eu não estou aqui para julgar ninguém. Aqui no SEC, nós trabalhamos com a apometria de forma gratuita, para tratar pessoas que estão com problemas obsessivos, com problemas pessoais, de auto-obsessão e etc e tal. E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas a apometria, ela foi descoberta por um cara chamado Luiz Henrique, tá? Luiz Rodrigues, era um porto-riquenho que chegou aqui no Brasil, fez uma palestra lá em Porto Alegre e Dr. José Lacerda viu essa palestra, achou muito interessante e de hipnometria, que era como Luiz Rodrigues chamava, ele transformou em apometria, aperfeiçoou e criou a apometria como uma técnica magística, uma técnica mentomagnética, para poder auxiliar as pessoas no processo de obsessão, tá? Principalmente as obsessões complexas e também aqueles fatos onde o espiritismo não alcançava. O espiritismo de forma passiva. Hoje em dia, muitas casas espíritas utilizam a técnica de apometria. Muitas casas umbandistas utilizam a técnica de apometria. Muitas casas universalistas utilizam a técnica de apometria. Muitas casas que nem religiosas são, utilizam a técnica de apometria, tá certo? Então, o que é que a palavra significa apometria? Primeiro, vem do grego apometria, tá? Vamos lá, apo significa separação, afastamento. Metria, relativo à medida, que mede, que é igual a desdobramento, quer dizer, é o famoso desdobramento do corpo, tá? Nós nos desdobramos, gente, e desdobramos não só quando dormimos. Às vezes a gente tem uma colega que ela diz que a gente brisa, né? Muitas vezes as pessoas falam com você, você parece que está no outro mundo. Ali você está desdobrado, você se desdobrou mesmo acordado. É incrível isso, mas isso acontece e acontece com muita frequência, tá? Então, esse brisar é se desdobrar. Mas dentro da apometria, nós induzimos esse desdobramento, essa separação, quer dizer, é a medida da separação. Nós criamos condições para que as pessoas se separem do corpo e ao invés de tratar de aplicar, a gente vai para o mundo espiritual desdobrado para tratar da pessoa lá e perceber o que a pessoa tem no mundo espiritual. Isso é que é a apometria, tá certo? É igual ao desdobramento. Clássica saída do perispírito do corpo físico. Quer dizer, saída não, porque o perispírito ele tá meio que acoplado, tá certo? Por cima, como se estivesse por cima, colado ao nosso duplo etérico, que é a nossa cola vital. Nosso instrumento vital para dar vitalidade a esse corpo biológico, material, tá certo? Vamos lá. É mais ou menos isso que vocês estão vendo aí no slide do YouTube, tá, gente? Então é assim, você se separa e tal, e aí você vê o que? O mentor, né? Do outro lado, então o obsessor, então você percebe a persona, você nota o que está acontecendo no campo mental da pessoa. A gente abre a frequência da pessoa e você nota o que é que está acontecendo. Se tem algum aparelho instalado, se tem algum espírito obsedando, se tem alguma coisa acontecendo ali naquela história que está sendo contada pela pessoa, tá certo? A pessoa que foi aberta ou o consulente, a pessoa que foi ali para se tratar, tá certo? O
Quem foi que inventou isso, como eu estava falando, foi o doutor José Lacerda de Azevedo, médico lá em Porto Alegre, em 1965, ele assistiu essa palestra e ele cunhou o nome de apometria, tá? Ele utilizava, inclusive, no Hospital de Porto Alegre, ele era médico e utilizava isso para curar os pacientes, tá? Então, quer dizer, uma coisa bem interessante. Deixa eu só recusar aqui, pronto. Muito bem. Então, ele utilizava essa técnica para poder atender os pacientes dele. Um negócio fenomenal, bacana, porque a medicina também está englobando já faz tempo que a medicina está começando a utilizar determinadas técnicas para curar os seus pacientes, não só com os recursos médicos, os recursos tradicionais da medicina, mas também com os recursos energéticos, espirituais. E isso é o que nós esperamos. A medicina do futuro vai tratar do ser de forma holística, né? De forma complementar, né? Com tratamentos complementares como o que nós oferecemos aqui. Nós trabalhamos com a psicoterapia holística, com o reiki, com a cristaloterapia, a cromoterapia, etc. e tal. Essa é a parte profissional nossa, né? E temos a parte espiritual. Então nós trabalhamos complementarmente, ajudando a medicina tradicional, tá certo? Nós temos a parte espiritual e recomendamos que todos, né, ninguém deve deixar o seu médico, seu psiquiatra, seu gastroenterologista, né, seu médico, sei lá, seu ginecologista, qualquer médico, seu cardiologista, não, você tem que ir para o seu médico. Mas existem formas também complementares de também auxiliar nesse tratamento que você está fazendo. Uma das formas é a parte espiritual, que é totalmente gratuita, e uma delas é a apometria, porque nós somos espíritos num corpo de carne. Nós não somos carne e que temos um espírito, nós somos um espírito que estamos, ora, habitando um corpo de carne para vivenciar uma experiência de desenvolvimento, tá? O que é a apometria? É uma assistência espiritual complementar, como eu já tinha dito a vocês, complementa o tratamento médico. Tem como base o desdobramento induzido, tá certo? Porque a gente induz através dos pulsos mentomagnéticos. É o desdobramento obtido por projeção mental ou mentomagnético com pulsos, né? Para amplificar a força mental. Quer dizer, a gente amplifica a força mental, te coloca no mundo espiritual, tá? E você começa a perceber o que o outro tem através da tua intuição e do que os espíritos ao redor estão te dizendo, o que aquela pessoa que está ali na frente querendo ser tratada está passando, ok? Vamos lá. É uma técnica, veja o nome, anímica. Então, se é uma técnica anímica, significa que animismo é tudo, gente. Animismo faz parte de mim e de você. Então, a gente não tem que ter medo. Muitas vezes eu alerto aqui ao pessoal do SEC, né, os médiuns daqui, que ficam com medo de dar passagem para os espíritos. Eu digo, gente, as primeiras comunicações tem muito do médium, tem muito das suas frustrações, das coisas que tem dentro de si, dos problemas, das crenças limitantes, das coisas que aconteceram num passado recente ou num passado quando você era pequeno, na infância, ou de alguma coisa de outras vidas e tal, e que naquele momento sua ânima, sua alma expressa. O que não significa dizer que você não é médico, que você está enrolando ou que você está mistificando uma comunicação, tá certo? Significa apenas que naquele momento você está expressando o seu animismo. E o animismo ajuda muito na apometria, porque é a sua ânima, a sua percepção extrasensorial que vai notar o campo áurico da pessoa, a energia daquela pessoa que está sendo tratada ali na sua frente. Pode também ser medianímica, então aí você sendo médium, você complementa as duas coisas, tanto é mediúnica quanto é anímica. Então quando tem um médium que tem percepções anímicas e também mediúnicas, eles percebem os espíritos, eles escutam os espíritos. Então muitas vezes eu peço, quando a pessoa é vidente, eu peço, olha, por favor, como é que tá aqui, como é que é o espírito e etc. Olha, o que é que ele tá falando? Olha, como é que ele tá?
né? Me descreve mais ou menos ele. Aí a pessoa me diz, olha, ele tá assim, ele tá assado, né? Por exemplo, quando a gente vê os nossos colaboradores que trouxeram todos os equipamentos do Comando Estelar, como são eles? Aí as pessoas descrevem, são altos, mais de 3 metros e etc e tal. É muito interessante, gente, porque assim, une-se a mediunidade e o animismo, a captação mental, né? A canalização, a transmissão através de telepatia. É muito interessante porque junta as duas coisas. Vamos lá. O que é apometria? Continuação. Primeiro, não é uma panaceia, quer dizer, não resolve tudo. E aí a gente lembra de algumas coisas do Evangelho, né? Ide e pregai o Evangelho como autocura. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Então significa dizer que mediunidade, trabalho espiritual, não pode ser cobrado. Então hoje, também estudando e trabalhando com Umbanda, na tenda de estudos humanistas Eurípides Bassanufo, eu digo a vocês, aonde estiver sendo cobrado não é Umbanda, não é Espiritismo, e não está trabalhando com apometria junto com a mediunidade, tá certo, gente? Usou os espíritos e tal, é como se você tivesse exercendo uma profissão ilegalmente, quer dizer, você está recebendo por alguém que está trabalhando por você e ele não vai receber dinheiro, o espírito não pega em dinheiro, tá certo? Então você está recebendo dinheiro por alguém que não está trabalhando por dinheiro, tá certo? E aqui, por favor, vou repetir, eu não estou criticando outras religiões que têm seus sacerdotes que vivem daquilo e recebem o dinheiro. Eu só estou dizendo o que a apometria faz, o que o espiritismo faz, o que a Umbanda faz, tá? Não se recebe dinheiro pelos trabalhos que nós fazemos, pelo tratamento apométrico, pelo passe magnético, pela ajuda, pela conversa fraterna, nada disso se recebe dinheiro. Por quê? Porque ali tem a presença dos espíritos, o concurso dos espíritos, portanto, se o espírito está sendo utilizado, se o espírito está ali, se o espírito está intuindo, se o espírito está falando através de você, então não pode ser cobrado, tá? É um trabalho espiritual, ok? Vamos lá. Indicações da apometria. Para que a apometria serve? Vamos lá. Doenças espirituais, obsessões complexas, tá? Assim, não conheço nada mais eficaz do que a apometria, tá? E aí é quando eu digo, algumas pessoas não entendem a apometria, né? E aí utiliza do seu animismo e sabe, a gente sabendo que determinadas técnicas funcionam perfeitamente. E a gente sabe que ali naquela manifestação tem animismo, não tem mais mediunismo ali, não tem mais mediunidade, não tem mais espírito, a pessoa está externando ali as suas frustrações, as suas raivas, as coisas que tem dentro de si. Mas nós trabalhamos com obsessões complexas, com seres que são realmente muito perigosos, porque as nossas técnicas são técnicas realmente muito eficientes e eficazes. E elas juntos com, por exemplo, com as técnicas da Umbanda, eu já vi muitos presidentes de casas espíritas dizer, olha, isso aqui não dá para resolver aqui não, você vai procurar Umbanda lá, que na Umbanda que dá para resolver esse problema aí, porque na Umbanda a coisa é séria, viu? Também, aí quando você une as duas coisas, a apometria com a Umbanda, né, os espíritos de apometria com os espíritos e as técnicas de Umbanda com as técnicas de apometria, nossa senhora, sabe, uma fórmula altamente eficaz, altamente eficiente. Vamos lá, autoobsessão, que também não se trata no espiritismo, que são as personalidades, quer dizer, você se auto-obsidia, crenças limitantes, etc e tal. Aliás, toda obsessão começa com a auto-obsessão. É você mesmo que se obsidia primeiro, para depois, através do rompimento da tua tela búdica, chamar os espíritos para começarem a te obsedar. Tá? A primeira coisa é essa, né? A partir do momento em que você baixa a tua vibração
e abre tua tela búdica, os espíritos começam a chegar e a te obsedar. Doenças físicas, que é a revitalização de vários órgãos através do reequilíbrio dos chakras, tá certo? Que são os centros vitais, são 7 e fazem parte do sistema endócrino. A partir do momento que nós fazemos as dialimetrias, a reenergização dos chakras através da apometria, nós realinhamos e também terminamos revitalizando os órgãos internos físicos também, não só os astrais, mas também os físicos. Remoção de aparelhos parasitas. Ontem nós fizemos um procedimento desse aqui, através de uma cirurgia espiritual chamada dialimetria, tá certo? Que é feito no duplo etérico da pessoa, tá certo? Reconstituição de corpos astrais deformados. Quando a pessoa morre, tá certo? Às vezes com um braço decepado, com um tiro na cabeça, alguma coisa desse tipo, sei lá, ou então foi todo destroçado num acidente muito terrível e tal. Se a pessoa não for uma pessoa um espírito muito evoluído, ela chega do lado de lá todo arrebentado do mesmo jeito. O seu perispírito é a imagem do corpo físico. Tá? Então muitas vezes aparecem muito aqui espíritos dizendo eu estou sem braço e tal, e nós com os pulsos mentomagnéticos trabalhamos com um tipo de hipnose que é ajustado com os espíritos de lá, e utilizando o nosso ectoplasma nós refazemos o órgão que estava faltando ali. Eu estou com o braço decepado, em tantos pulsos magnéticos você vai ver o seu braço. Então é uma questão de hipnose. Os espíritos superiores que estão nos ajudando, nos auxiliando, trabalha no processo de reconstrução daquele órgão perispiritual, e o espírito vê novamente o braço dele surgindo. Estou cego, então impulsos mentomagnéticos a gente faz o espírito enxergar. Estou sem ar nessa época de Covid, a gente faz com que o espírito respire novamente naquele mesmo instante em que nós fizemos os nossos pulsos mentomagnéticos, tá, gente? Desmanche de trabalhos feitos, tá? Trabalhos feitos, que são aquelas magias negras que são feitas em esquinas, os famosos trabalhos feitos, demanda feita na esquina com galinha e vela preta e etc e tal, coisas para fazer o mal às pessoas, né? Objetos enterrados em terra de cemitério e etc e tal, que aquilo ali é um ponto de energia. Wagner, isso pega nas pessoas? Lógico que pega. Todos nós temos defeitos, e se temos defeitos, podemos sim absorver determinados tipos de energia muito pesadas, e isso pode nos afetar sim. Muita gente acha que não, é só estar com a cabeça totalmente limpa. E quem é que tem a cabeça totalmente limpa o tempo todo, gente? Será que a gente não tem inveja, não tem orgulho, não tem pouca humildade, não tem vaidade, não tem nada disso? Todo mundo é santo. Então, se você escorregar em qualquer coisa desse tipo aí, dando chance para que essa energia se aproxime de você, é isso que vai acontecer, tá certo? Então, a magia negra, né, esses trabalhos, esses trabalhos feitos por essas pessoas que trabalham para o mal, tá? Que eu não chamo nem de macumbeiro, porque isso não é macumba. Macumba é um instrumento de percussão, tá certo? E isso é uma forma errada de se referir a um trabalho errado que se faz por aí. Então, é uma coisa que costumaram dizer. E nem foi feito por um pai de santo, porque um pai de santo, uma pessoa séria, que é um sacerdote, jamais vai se prestar a fazer esses trabalhos para o mal, né? Principalmente na Umbanda, não se trabalha fazendo mal para seu ninguém, tá certo? Vamos lá. Continuando aqui, o que é, na realidade, o animismo? O que é o animismo? Vamos lá, vamos estudar o animismo. Animismo é o fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída. Então, na realidade, a gente pega na nossa própria alma, recolhe coisas da gente. Então, a gente expõe ali naquele momento
em que a gente entra em transe. A gente entra num transe, mas entra em um transe paranormal, em um transe sensitivo. E ali a gente expõe tudo, da mesma forma que um transe hipnótico, tá certo? São coisas muito parecidas, muito similares, se a gente for acompanhar direitinho, gente. Animismo e espiritismo. Para maior brevidade, proponho designar a palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano. E mais especificamente, todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além do limite do corpo. Quer dizer, não tem nenhum espírito envolvido, é ele mesmo que exerce além do limite do corpo dele, como por exemplo enxergar, escutar, como mover um objeto. Isso tudo é animismo, faz parte da paranormalidade dele. Ou então falar, sei lá, uma outra língua. Tem algumas pessoas, inclusive, falam línguas mortas, línguas que não existem mais. Tem a xenoglossia e a xenolalia. A xenoglassia é falar línguas que você falou em uma outra encarnação. Por exemplo, você nunca aprendeu alemão, mas aí você, na hora que entra em transe, você começa a falar em alemão. Não necessariamente é um espírito que está ali falando alemão. Entenda uma coisa, o espírito de um alemão que se acopla no seu corpo físico, no seu duplo etérico, para transmitir uma mensagem, ele transmite a mensagem telepaticamente para você. Ele não precisa falar em alemão. É telepático, então ele não precisa falar em alemão. Se você está falando em alemão, é muito mais provável, tá certo, que você esteja num processo de animismo, captando uma persona sua, quer dizer, uma mente, uma personalidade, uma unidade que você foi num passado distante. Quer dizer, você foi uma pessoa que falava alemão. Então você resgata isso de uma vida passada, de uma outra encarnação. Isso é muito mais provável do que um espírito estando ali, tá certo? Xenolalia. Xenolalia é falar línguas mortas. Tá? Você não sabe de onde veio aquela danada daquela língua. Você vê muito isso nas igrejas evangélicas, que eles dizem que é a língua de Deus, não sei o que, a língua dos anjos, dos santos, sei lá como é que eles chamam lá. Mas bom, eles fazem isso, mas às vezes é pura enrolação. Eles enrolam uma língua lá, mas não tem nada de língua dos anjos, não tem nada disso. É mais para impressionar, tá certo? E às vezes é uma xenolalia, tá certo? Vamos lá. Animismo ou espiritismo? Esse é um outro livro muito bom que eu recomendo, tá? Nenhum nem outro logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma causa única, e esta causa é o espírito humano. Quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espiríticos. Então significa que um é mediunidade e o outro é animismo, tá certo? No final do século XIX, né, a turma de Kardec cometeu um erro muito grave, que queria dizer que toda comunicação era de espíritos, e nem toda comunicação era de espíritos. Algumas comunicações eram o próprio sensitivo ou paranormal que estava dando de uma persona dele de uma vida anterior. E aí foi aonde surgiu a parapsicologia, né? Que saiu explicando que determinadas coisas era da própria pessoa, da personalidade da própria pessoa. Aí surgiram outros estudiosos que disseram não, existem as duas coisas, existe tanto o animismo, quer dizer, existe a coisa do próprio ser, né, capacidades do próprio ser, mas existe também a comunicação dos espíritos, quer dizer, uma coisa não invalida a outra, e as duas coisas juntas, elas são extremamente úteis a quem está trabalhando com isso, tá, gente? Uma coisa
não invalida a outra. E dentro da apometria, então, Nossa Senhora é extremamente útil, muito útil mesmo. Animismo na codificação espírita, né? No livro dos médiuns, Kardec pergunta: o espiritismo que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento? Quer dizer, veja, o espírito que se comunica através de um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este pensamento tem como intermediário o espírito encarnado do médium? Quer dizer, o médium interfere na comunicação? Veja o que os espíritos dizem, tá? Se o médium interfere, bota alguma coisa do pensamento dele na comunicação. Veja o que os espíritos dizem. É o espírito do médium que é o intérprete. Veja, quem interpreta sempre coloca alguma coisa no meio. É o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E porque é necessário uma corrente entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como um fio elétrico é necessário para transmitir uma notícia a grande distância. E na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a recebe e a transmita. O que significa dizer que, de alguma forma, você coloca um pouco de si na comunicação. Por exemplo, aqui mesmo, o espírito de Pai João de Aruanda, em muitos aspectos, se parece comigo, porque fala por mim. Entendeu? Então tem muito de mim, quer dizer, e tem muito dele em mim e de mim nele. Lógico, primeiro devemos levar em consideração que um espírito que vibra mais ou menos dentro da minha frequência mental e dentro da minha vibração espiritual, ele é um espírito amigo, familiar, que já conviveu comigo em outras encarnações. O que significa dizer que ele tem uma vibração parecida com a minha, gestuais e até comportamentos parecidos com o meu. Ele está, ora, como meu mentor, trabalhando junto comigo para me ajudar a me desenvolver nessa encarnação. Ele tem muito de mim, eu tenho muito dele, até pela convivência. É como um irmão quando convive tanto com o outro, que até gesto, maneira de falar, até a voz se parece. É a mesma coisa do mentor espiritual com você. Com um espírito estranho, é lógico que você, para poder traduzir, você não é um intérprete, você, para interpretar, você coloca mais ou menos o seu entendimento. Eu falei logo no começo que Chico Xavier, em muitas das psicografias dele, botava a impressão dele sobre, ou então a forma dele ver aquela situação. Né? O que significa dizer que tem muito do médium em toda a comunicação espiritual. Isso é natural, é normal, gente. Não tem nada de anormal nesse processo, tá certo? Vamos lá. Enfim, existem fenômenos psíquicos ou paranormais. Vamos lá. Espiríticos ou mediúnicos, tá certo? Originado por um espírito desencarnado ou encarnado, porque os encarnados também se comunicam, viu, gente? Desencarnado ou encarnado. Vocês sabiam, muita gente aí não sabia, até os nossos médios. Vocês sabiam que se você for dormir à noite e eu estiver acordado numa reunião espírita, o seu espírito pode se comunicar dentro da minha reunião espírita? Se você, por exemplo, estiver no Japão e eu no Brasil, você está dormindo lá, porque lá é noite, aqui é dia. Seu espírito se desloca de lá e vem dar uma comunicação na nossa reunião mediúnica aqui. Então, seu espírito adquire a condição de espírito, como qualquer um outro espírito. Está conectado ao fio prata, você ainda está vivo ou viva lá no Japão, mas o seu espírito pode vir se comunicar, tá certo? E é um espírito, tá certo? Então, fenômenos psíquicos ou paranormais ou sensitivos, espiríticos ou mediúnicos, originados por um espírito desencarnado ou encarnado, ou anímicos ou paranormais, tá certo? Originado pelo espírito do próprio médium, quer dizer, ânima dele mesmo. Não é de ninguém, é ele mesmo que está se comunicando ali. Mediunismo sem animismo. Vamos ver se existe, né? Dessas explicações resulta
ao que parece que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Quer dizer, nós que transmitimos a informação somos passivos, né? Ele está perguntando, quer dizer, o médium nunca é completamente passivo? E os espíritos respondem, ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as dos espíritos que se comunicam, mas nunca é inteiramente nulo. Então você está sempre participando disso. Seu concurso é sempre indispensável. Por quê? Porque muitas vezes você precisa interferir. Por exemplo, às vezes o espírito que está querendo se comunicar, por exemplo, se for um espírito perturbado, cheio de vícios, cheio de manias, cheio de palavrões, se o médium é educado, um espírito desse que quer atravessar a conversa e etc., o médium não tem que tomar conta do seu aparelho físico, do seu aparelho fonador, se for na questão de uma psicofonia. Então, se você é um médium, você nunca é nulo no processo. Aliás, a educação mediúnica é para que você utilize também o seu animismo, o seu poder, o poder da sua alma para controlar o seu corpo. O corpo é seu, o corpo não é do espírito. Se você fosse totalmente nulo, qualquer espírito podia tomar conta de você se quisesse. Então, seu concurso é sempre indispensável como o de um intermediário. Então, quer dizer, o espírito do médium sempre toma conta do próprio corpo, gente. Isso está no livro dos médiuns, tá certo? Vamos lá. Animismo não é mistificação. Porque muita gente confunde animismo com tá mistificando. Isso não é, isso é dele mesmo, ele tá mistificando. Não. Mistificando é quando você está enrolando. Aí eu vou dar alguns exemplos a vocês. Vamos lá. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era sob a égide do espiritismo vêm convertendo a teoria anímica num travão injustificável a lhes congelar preciosas oportunidades de realizar o bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas palavras mistificação inconscientes ou subconsciente para batizar o fenômeno. Animismo não tem nada a ver com mistificação. Mistificação é quando você utiliza uma comunicação para prejudicar alguém, para se vingar, para mostrar sua insatisfação. Isso acontece direto. Aqui no SEC, em outras casas espíritas, eu vou contar uma história que aconteceu comigo em um centro espírita que eu participei, onde o médium, com raiva de mim, tá certo, incorpora lá um Exu, e na hora que ele incorpora o Exu disse que ia quebrar minhas pernas, porque ele estava com raiva de mim, porque achava que eu estava fazendo alguma coisa contra ele. Disse que ia quebrar minhas pernas. E eu disse, então, meu amigo, você não é um Exu. E aí depois eu perguntei ao mentor da casa, incorporado por esse mesmo médium, você viu o que o Exu disse aqui? O Exu é um espírito do bem e tal, por que ele disse que ia quebrar minhas pernas? Né? Me ameaçou. Não, eu não vi. Eu digo, o senhor é o mentor da casa e não viu um negócio desse. Quer dizer, isso aí é mistificação. Quer dizer, ele estava se utilizando, ele estava com ódio de mim, estava com raiva de mim e se utilizou desse expediente, tá? Para poder me agredir, para agredir a minha honra, para me desancar. Como eu sou meio brabo, eu não engulo esse tipo de coisa. Eu vou lá e contesto mesmo. Já vi outro onde aconteceu aqui no SEC mesmo, onde uma pessoa que estava interessada em outra, tá certo, disse que o espírito do urso, né, de quem tinha traído, que já estava no além, veio para dizer que tinha traído aquele médium que estava ali na frente. Perguntou a mim se podia dizer a ele que a esposa dele tinha traído ele com ela, tá? Com a esposa do cara. Aí eu disse, de jeito... Aí ela veio falar isso para Pai João de Aruanda. Pai João de Aruanda disse, de jeito nenhum. Aqui em nossa casa, nós não fazemos fofocas espirituais. Me desculpe lhe dizer, moça, mas o que você está fazendo aí é um animismo. Você está querendo conquistar o rapaz, mas isso é uma forma desonesta de conquistar. Você está achando que utilizando
da sua fofoca espiritual, dizendo que o espírito tá dizendo que traiu com a mulher do rapaz, que era o médico que estava presente na reunião, né? Mas ele não viu nada disso, né? Porque foi uma consulta particular, graças a Deus. Você não pode contar isso a ele, porque isso não é... o Espírito não disse isso, nem é permitido que ele diga. Ele pode até dizer, mas não é permitido que o médium diga isso. Mas eu gostaria de dizer, porque eu tenho que ser honesta. Não, isso não é honestidade. Você está interessada nele, você quer tomar ele da esposa dele. Quer dizer, isso é misticismo. Isso não é mais animismo. É você se utilizar de um espírito para proveito próprio, para seus próprios interesses. Ou então você está com raiva porque você foi contrariada, você recebeu uma advertência de alguma coisa dentro de uma casa espírita, de um centro universalista, ou de um sacerdote de Umbanda que lhe advertiu sobre alguma coisa, e você ficou com raiva daquela pessoa e incorpora qualquer espírito que, mesmo botando os caboclos, pretos velhos, ou então criando alguns comandos de apometria que a gente sabe que são extremamente eficazes pela própria espiritualidade, não consegue afastar o espírito. Não era o espírito, era a própria pessoa que estava com raiva e queria desafiar o sacerdote, o coordenador do espaço universalista ou o operador da mesa apométrica, queria desafiá-lo. Entendeu como é o negócio? Você veja como é diferente animismo para mistificação. A mistificação sempre tem assim, não, eu estou querendo levar vantagem nisso, tá? Eu estou mistificando para levar vantagem nesse processo, para indicar alguma coisa para mim. Isso é misticismo. Entenderam, gente? Qual é a diferença grande disso tudo? Orientação final. Animismo não deve ser visto como pesadelo pelo médium. Primeira coisa, porque é utilizado na apometria de forma muito ampla. Aliás, a apometria é uma técnica anímica. Pode ser pesadelo dentro das casas espíritas pouco esclarecidas e que estuda pouco. Mas casa espírita séria sabe que o animismo é fundamental para o processo de desenvolvimento mediúnico. Não pode ser considerado como uma fraude, porque é a partir do animismo que se desenvolve a mediunidade de uma pessoa. Porque logo as primeiras comunicações você externa o que tem em si. Depois é que você começa a captar a mensagem dos espíritos de forma mais pura. Você vai refinando a comunicação dos espíritos. Defeito mediúnico também não pode ser considerado como um defeito mediúnico, porque verdadeiramente não o é um defeito mediúnico. É simplesmente sua alma que está falando. E dentro da apometria nós tratamos isso também. São as personas onde nós vamos, onde nós conversamos com a persona, onde nós trabalhamos essa persona, vemos o que está acontecendo com ela, acalentamos ela, conversamos com ela e mostramos a ela que ela não faz mais parte dessa vida atual da pessoa. Ela não pode mais influenciar, criando crenças limitantes na cabeça daquela pessoa que hoje é dona do condomínio de vivências que houveram no passado. Hoje ela é síndica de todas as outras encarnações. Nós tivemos milhares de encarnações. Então, em milhares de encarnações, nós já fomos assassinos, psicopata, maconheiro, mulher, homem, homossexual, preto, branco, amarelo, chinês. Nós fomos tudo, gente. Preto velho, preta velha, índio. Nós já fomos tudo. Tá tudo nesse condomínio. Mas quem é que manda no nosso corpo hoje? Eu, você que tá aí. Quem manda é você. Então, na apometria, nós mostramos a persona, a personalidade, ou essa auto-obsessão, que ela tá errada em influenciar hoje na vida daquela pessoa que está ali tomando conta do condomínio espiritual dela. Entenderam isso, gente? Então, na verdade, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Deixa eu só voltar aqui a tela cheia do YouTube
né, para conversar com vocês. Bacana, boa noite, Izzy, Célia, Patrícia Lima. Patrícia foi pro YouTube, por isso que eu não tava vendo ela aqui. Tá? Então eu queria agradecer a todo mundo, a Ivana, a Gleice, a Camila no Instagram, né? A Duda, a Beatriz, a Genicleia, aqui ao Facebook Célia, Amélia, não sei se mais alguém se comunicou, não, tá? E no YouTube, Patrícia disse assim, olá, good vibes, muito bom, boas vibrações. Muito bom, vamos lá, boa noite, disse, Célia também. Gente, muito obrigado, eu acho que a filmagem do YouTube agora ficou bem bacana, porque tava bem tosca, viu, com aquela outra câmera, com a câmera do próprio YouTube, quer dizer, da própria câmera do notebook é muito ruim, gente, é muito tosco. E agora ficou bacana, porque ficou em HD, ficou bem diferente a transmissão, tá? Então eu gostaria muito de agradecer a vocês, tá? Dizer para vocês uma boa noite, um axé muito grande, um bom saravá para todos vocês, tá? Paz, luz no coração, tudo de bom para vocês, tá? E eu espero assim que esse final de semana seja maravilhoso para todo mundo. Eu tenho certeza que muita gente vai emendar, né, por conta do 7 de setembro. Então cuidado aí nas viagens, nos exageros, muito cuidado com tudo e pisem no freio, botem a consciência para, né, funcionar e entendam que dessa vida a gente tem que cuidar direitinho e se desenvolver e fazer com que ela valha a pena, tá certo? Beijo no coração, namastê. Tudo de bom pra você. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Deixa eu acabar aqui com o Instagram. Vamos lá também.